Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos estudando a Bíblia. Eu parei uns dias com o comentário do livro de Apocalipse para comentar o livro de 1 João. Hoje estamos no capítulo 3. Quero comentar do versículo 1 até o versículo 10. Amanhã, provavelmente, eu encerro o capítulo 3. Esse é um comentário, versículo por versículo. Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos analisar esse comentário. O capítulo 3, o versículo 1 diz assim: Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a Ele mesmo. Muito bem. João, ele escrevendo para os crentes, João, ele escreve para os crentes, ele não escreve para os descrentes. Então ele diz assim, ele exalta o grande amor de Deus, que nos chama de filhos. Isso é um privilégio imenso. O mundo não reconhece esse status porque não reconhece a Deus. O versículo 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, o que João está falando? Ele está falando que agora somos filhos. Ele nos lembra que nossa identidade como filho de Deus, Deus está presente em nossa vida. Somos agora filho, mas o que seremos ainda não foi revelado. Não foi revelado o que seremos plenamente. Quando Cristo voltar, seremos transformados para ser como Ele é, disse João. Então, nós não sabemos qual será de que maneira que seremos, porque seremos semelhante a Cristo. É isso que João está falando. O versículo 3 ele diz assim: E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, João está falando assim que aquele que tem a esperança, que tem fé em Cristo, ele se torna como Cristo, se esforçando para viver de maneira pura, refletindo o caráter de Cristo aqui na terra. É isso que João está falando. Então, aquele que tem a esperança, ele se torna como Cristo, ou seja, refletindo a maneira pura e o caráter de Cristo aqui na terra. O versículo 4 diz assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então vamos tentar entender isso. O apóstolo João, ele define o pecado como uma transgressão da lei de Deus. Praticar o pecado é viver em desobediência a Deus, ou seja, é viver em desacordo com a lei divina. Quando vivemos fora da lei divina, nós estamos em pecado, segundo a visão de João, segundo a ótica do apóstolo João. Nós não podemos transgredir, ser transgressores da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A lei de Deus é amor. A lei de Deus é amar um aos outros. Essa lei, ela é manifestada quando praticamos isso em nossa vida. O versículo 5 diz: Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então Cristo, ele veio a este mundo exclusivamente para tirar os pecados do mundo. E ele próprio é sem pecado, sendo o sacrifício perfeito
para nos dar vida, para que assim possamos viver uma vida abundante em Deus. Então, é isso que o apóstolo João, segundo a própria visão de João, Cristo é o perfeito sacrifício. O versículo 6 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Então, o apóstolo João, ele deixa bem claro que aquele que permanece em Cristo, ele não continua a viver em pecado. Se alguém vive praticando pecado, aquele pecado custou mais. Isso demonstra que não conhece verdadeiramente a Cristo. Os pecados costumais são adultério, fornicação, chocarrice e tudo aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina que não devemos praticar. Então, isso é um pecado costumais. Se vivemos nesse pecado costumais, então nós não conhecemos a Cristo. Não, verdadeiramente nós ainda estamos vivendo no nosso próprio pecado e fora da aliança de Cristo. O versículo 7 diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então João, ele deixa bem claro, ele exalta os crentes, o apóstolo João, ele exalta os crentes a não serem enganados. A prática da justiça é uma evidência de que alguém é justo e segue a Cristo. O versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, nós vimos aqui que aquele que continua a pecar, ele mostra que pertence ao diabo. Ou seja, o Deus da vida dessa pessoa é o próprio diabo, que é o originador do pecado, é o originador da mentira, da discórdia. Então Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo e liberar as pessoas do pecado. O versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Vamos tentar entender essa passagem que diz assim: aquele que são nascidos de Deus tem uma nova natureza que não permite a prática contínua do pecado. A divina semente refere-se à transformação interior operada por Deus através do Espírito Santo. A semente aqui é a própria palavra que germina no coração das pessoas. Essa divina semente, ela vai transformando as pessoas no seu interior, levando as pessoas a serem operadas pelo próprio Deus. Só agora, para concluir, o versículo 10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então vamos ver, quando você pratica a justiça, quando você vive na prática da bondade, praticando aquilo que a palavra de Deus determina em sua vida, você é considerado filho de Deus. Mas se você não pratica isso, você é considerado filho do diabo. Então, a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é bem claro. Aquele que não pratica a justiça, que não ama os seus irmãos, ele mostra que não pertence a Deus. Eles vivem fora da aliança de Deus, cometendo pecado, e esse pecado leva ele a se tornar filho do diabo. Então, esse comentário, ele visa ajudar a compreender o significado e a mensagem de cada versículo, destacando a importância de viver uma vida justa, pura em Cristo. Que o Senhor nosso Deus, ele nos leva a refletir, ele nos ensina através do apóstolo João a termos uma vida baseada na palavra que é a palavra
que nos transforma. A divina semente, ela está sendo semeada em nossos corações. Por isso, nós temos que guardar as palavras de Deus em nossos corações, para que no momento difícil da nossa vida, nós possamos utilizar. E essa palavra, ela gera em nós uma vida transformada, uma vida abundante, uma vida que nós vamos refletir a presença de Deus em nossa vida, onde nós estaremos refletindo o próprio caráter de Deus, sendo transformado. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Nós não somos transformados de um dia para outro. É praticando a palavra de Deus, é vivendo a palavra de Deus, somos transformados a cada instante, a cada momento, somos transformados pela mensagem de Cristo. Quando nós abraçamos a palavra de Deus e passamos a viver essa palavra, então a palavra de Deus, ela nos muda, ela nos molda, criando o próprio caráter de Deus em nossa vida. Nós somos levados a amar o nosso semelhante, somos levados a viver uma vida abundante, praticando a própria verdade, manifestando ao mundo a graça de Deus, sendo realmente um farol neste mundo. Jesus diz que nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Como a luz, podemos trazer a presença de Deus para este mundo, e como sal, podemos purificar a terra, sendo agentes transformadores, levando as pessoas a conhecer a verdade em Deus. Praticando essa verdade, nós somos chamados de filhos de Deus. Muito bem, amados, eu quero orar. Campo Grande agora é 4 horas e logo mais eu estarei saindo para o meu trabalho. Grande e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui. Eu oro nesta manhã, agradecido, Pai, por esta mensagem da qual o Senhor me deu aqui, para compreender que somos filhos do Senhor, se praticarmos a obra, se praticarmos a lei do Senhor, se vivermos na prática da bondade, seremos realmente filhos do Senhor. Mas se nós vivemos de desacordo com a tua palavra, distanciado da tua palavra, se vivemos praticando a própria injustiça, então nós não somos filhos do Senhor, somos filhos do diabo. Nós queremos ser filhos do Senhor, viver no seu aprisco, ser guardado por ti. O Senhor é o nosso pastor. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós queremos ter esse descanso, queremos ser um farol deste mundo, refletir a tua glória, refletir a tua presença, sermos agentes transformadores de vida, libertar as pessoas do cativo, libertar as pessoas da garra do inimigo, do arqui-inimigo da nossa alma, levando as pessoas à salvação. Então nos leva, Senhor, a sermos agentes transformadores, a sermos praticantes da própria lei do Senhor, vivendo baseado na tua palavra, refletindo a imagem e a semelhança de Cristo neste mundo. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro pela minha família. Eu oro pela minha esposa, eu oro pelas minhas filhas, Pai, pela Simone, pela Silene, Pai. Eu oro pelas minhas netas, pela Isabela, Gabriela, pela Helena, Pai. Eu oro pelo meu genro, pelo Rodrigo, pelo Carlos, ó Pai. Eu oro pelo parentesco da minha esposa, a minha sogra, o lar da minha sogra, o familiar da minha esposa, Pai. Eu oro pela família Louveira. Eu, Pai amado, te peço em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela minha irmandade, Pai. Aqueles que estão no leito de dor, aqueles, ó Pai, que estão passando por privações, por angústia, Pai. Eu oro por cada um, pedindo tua graça e teu poder. Em o nome do Senhor Jesus, eu encerro esta oração dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, é, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, um excelente dia para todos, amados.
Em Cristo Jesus eu digo amém e amém.